Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje tem que falar de política. Aliás, nós não temos o que falar a não ser de política. O Brasil vive um novo momento. Este momento ainda está meio que ainda soltando fogos de artifício, né? Vibrando ainda com posses. Queiramos ou não, se deu destaque maior, evidentemente, ao presidente da República, mas nós temos mudança em todos os estados brasileiros. Até mesmo onde os governadores se reelegeram, que eles também terão que se reinventar, porque eles têm que pensar que daqui 4 anos não serão mais governadores e deverão buscar um novo espaço. Seria candidato a presidente da República, buscará um Senado, por exemplo, que é um caminho bastante viável para um ex-governador. Nós vamos tentar dar uma analisada, né, depois do auê, depois da ressaca, depois de tanta festa, de tantos fogos de artifício. Nesta quinta-feira, a gente já tenta entrar num ritmo mais normal, esperando em Deus, evidentemente, como o governador eleito e o presidente eleito, sobretudo, tem falado mesmo, que seja Deus acima de todos, que ele pense assim realmente e nos veja como irmãos, e não como mais um pagador de imposto, que o próprio nome já diz, imposto, impõe mesmo, goela abaixo. E o brasileiro cada vez está mais pobre, mais desempregado, mais trabalhando em subserviços, em subtrabalhos, e tendo que se reinventar. Já para começar agora esse programa desta quinta-feira, eu recebo mais uma vez aqui 2 cientistas políticos, eu me valho sempre do meu amigo Rócio Barreto, pela experiência que tem de tantos governos e tudo mais. Não vou falar que ele já passou 200, porque... né? Mas seja bem-vindo, Rócio, mais uma vez. Muito obrigado, Celso. Queria desejar um excelente 2019 para você, toda a equipe da TV Gênesis e para você de casa. É sempre um prazer enorme poder estar aqui colaborando com essas discussões que nos fazem crescer a cada dia e nos fazem conhecer um pouco mais da política e esse mundo que envolve não só a mim, mas como a todos. E que nos apaixona, né, Mano Velho? Nos apaixona. Uma análise dele é sempre entrou gostosa, na veia, né? É muito bom. E o que eu acho mais interessante, estamos em 3 aqui, vou apresentar mais um convidado, né? Mas é que, por exemplo, nem sempre batem as cabeças, né? Isso está o gostoso, é o discutir, é o falar, é o pertencer a cada um em um partido, né? É o ser oposição, ser situação, isso é importante demais. Ele tem menos idade do que nós, mas tem uma capacidade danada. Eu acho que ele está mentindo a idade dele e esqueceu de envelhecer. É o Matheus Leone, cientista político também, seja bem-vindo, né? Muito obrigado, Celso. Um feliz 2019 para você, para os telespectadores da TV Gênesis, é sempre um prazer estar aqui. E isso é porque ele usa um óculos que ainda envelhece ele mais um bocadinho, né? Estilo é quase que super-homem. estratégico, né? Estilo aquele do super-homem, né? Não é mesmo? Que é para envelhecer e tudo mais, né? Exatamente. Sinceramente, Rócio, agora que a gente já está, como diz, com as luzes apagadas, né? Já não tem aquele auê danado, o foguetório já passou, nem cheiro de fumaça tem mais. Tem mais, né? Dá para começar a acreditar? Celso, a gente tem que começar a acreditar, né? A gente conversava há pouco ali no cafezinho e a gente falou que você tem um candidato, Matheus tem outro, eu tenho outro. Porém, o candidato Bolsonaro foi eleito e ele é o governo de todos nós. A gente tem que torcer para que ele faça um governo de excelência para todos, né? E que melhore a vida do brasileiro que está tão cansado, como disse você aí, tão sem expectativas, para que a gente possa engatar, melhorar em tudo isso aí e fazer uma oposição daquela ali, uma oposição responsável, criativa e sugerindo. Ele está sempre aberto a ouvir as pessoas, né? Então, que as pessoas vá lá, olha, isso aqui não dá certo, esse nome que você indicou para essa pasta não é o ideal. Não está funcionando. Não está funcionando, vamos ver essa nova linha aqui. Até porque por aí, se não caminha. Acertar 100%, não, é só para o papai do céu mesmo, né? Exatamente, só para o divino. E agradar a todo mundo, nem Jesus o fez. Não, né? exatamente, nem Jesus é o fez. complicado. Exatamente, Né? vamos trabalhar nesse sentido e a gente vai comentando aí o discurso de posse, o que ele acha mais importante, né? Porque está aqui o Matheus, a gente faz uma análise do discurso para saber qual vai ser a linha e qual vai ser os primeiros impactos do governo
após o discurso que ele fez. Eu O que vai ser gostaria de mais ouvir seu importante? pensamento, mas eu quero fazer uma pergunta ao Matheus. Você fez um comentário, e eu li, né, a Val pegou para mim, né, nossa produtora Valquíria Rios, e me mostrou, por exemplo, você falando da situação da oposição neste momento. Longe da posse do novo presidente da República, longe de toda a solenidade acontecida dentro da casa que eles deveriam respeitar. Se pode até não respeitar o novo presidente, mas a casa ela teria que ser respeitada, que é o Congresso Nacional. Eu achei interessante aquilo ali. A questão, Celso, é a seguinte. O presidente da República ele toma posse perante o Congresso Nacional, não perante a base aliada dele. Ele toma posse perante o Poder Legislativo, que é composto por quem vai apoiar o governo dele e por quem não vai apoiar o governo dele. Ali na Quem gosta, quem não gosta e quem é indiferente. Ali naquela cerimônia, ele presta um juramento oficial de cumprir a Constituição, defender as leis, etc. A presença da oposição naquela cerimônia é justamente para poder depois cobrar que ele cumpra aquilo que ele prometeu ali, que é cumprir a Constituição, defender a lei, garantir a união. Então, quando a oposição ela faz isso de forma infantil, ao se ausentar, o PSDB fez isso e errou, o PT está fazendo isso e errou erra, também, porque é infantil e é anti-institucional, é antidemocrático, se respeita o resultado da urna e se respeita aquela pessoa que está ocupando, não a pessoa Bolsonaro, mas o cargo de presidente da República. Cidadão eleito presidente do Brasil. Gostei demais dessa análise sua. Vamos dar uma analisada nesse discurso feito lá 2 dias atrás aí. Celso, ele valorizou bastante os militares, falou que a gente tem que fugir desse mal que é o socialismo, mas eu acho que isso não se deve, não há risco de socialismo. Isso é o ranço do comunismo ainda, né? É o ranço dele de época de Guerra Fria. Hoje não há o que se falar nisso daí. Ele falou também em mensagem de Twitter que a gente deveria abolir o marxismo das escolas, o marxismo da vida acadêmica. Ele valorizou os policiais militares. Agora, eu queria chamar a atenção para algo que ele chamou bastante atenção no discurso dele, que ele disse que apoiava o cidadão andar de forma armada para se defender. Ele valorizou isso daí bastante. Eu creio que isso daí vai ser algo que ele vai tentar fazer nos primeiros 100 dias de governo dele. Sim. Acredito que após o Congresso tomar posse, no dia 1º de fevereiro, ele vai já conversar para saber a possibilidade de fazer isso daí, seja por decreto ou seja por reestruturação na medida do desarmamento. E está pronto isso aí lá no Congresso Nacional. Ele falou que ia fazer por decreto. Estão apensados num só. O Estatuto do Armamento. Né? Não me recordo agora de qual deputado que foi Rogério Peninha Mendonça. Do Peninha, exatamente. Né? E está prontinho para ser votado, mano, velho. Né? Vai acabar sendo votado. Agora, é uma coisa que o brasileiro está confundindo, Matheus, é a questão do posse e do porte. Exatamente. Exatamente. Há uma certa confusão. Não é para o cidadão sair igual no tempo do xerife, em que todo mundo botava uma arma no bolso. Não. Você pode ter uma arma na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, se você na sua cumprir propriedade. Todos os critérios técnicos. Todas as exigências exatamente as mesmas que praticamente exige hoje. Exatamente. Isso daí me chamou bastante atenção e algo que me chamou a atenção também, Celso, foi a desburocratização do sistema para ampliar o nível de emprego. Isso daí chamou a atenção. Eu creio que ele ainda deve flexibilizar um tanto mais as leis trabalhistas. O que tivemos do discurso dele que eu achei relevante é que o discurso foi o discurso ainda de palanque, discurso de eleição ainda. Ele não mudou o verbo, né? Ideologizado. É como se eu serei ainda, né? Isso. Como se ele estivesse precisando de voto ainda. É verdade, eu entendi. E é um discurso feito para quem votou nele. Mas se nós formos aos números da eleição, Jair Bolsonaro não teve a maioria dos votos dos eleitores brasileiros. Porque 20% ali
ou não foram votar, ou votaram nulo, ou votaram em branco. Então, ele teve... Em torno de 45. Isso, e cerca de 90 milhões de brasileiros não votaram em Jair Bolsonaro. Culpa de quem? Eu acho que o número é esse. Do brasileiro que não foi votar, mano, velho. Sim. Não, ele poderia Sim. ser eleito com 70%, 80% Sim, mas dos votos. é porque no segundo... Mas o brasileiro deixa de cumprir a sua obrigação. E olha, que não fosse obrigatório o voto, eu sou da opinião que o cidadão não deve deixar para os outros a sua escolha, Concordo mesmo que plenamente. a sua escolha não seja vencedora. A questão é, ele não teve essa... Ou seja, em termos de legitimidade, ele é o presidente eleito porque ele foi, dentro das regras democráticas, teve a maioria dos votos válidos. Mas isso não quer dizer que esse discurso dele tenha captado o coração e as mentes de todo o país. Você não viu nada de útil nesse discurso, não? Assim, vi. Uma coisa que tenha te encantado, pelo menos? E a parte econômica me parece correta. Desburocratização, simplificação, rigor fiscal, não se gastar mais do que se arrecada, e as reformas. Isso, se ele for tocar o governo dele nessa linha, será um governo de sucesso. Se ele for tocar o governo na linha do restante do discurso, será um governo de fracassos. Por quê? Ele fala, como o Rossi bem falou, ele falou da questão do marxismo nas escolas, que vai tirar Marx das escolas. Eu acho, Celso, que ele deveria estar mais preocupado em o aluno conseguir ler e entender o Marx do que se tem Marx ou não. Acima de porque tudo, hoje se forma sem saber ler. O que o brasileirinho está precisando é aprender a ler e escrever, né, mano? Isso. Porque o aluno sai da escola sem saber ler. Exatamente. A maioria. Celso, e também essa questão aí de discutir os assuntos acadêmicos, isso aí não deve ser de governo, porque nas escolas particulares os alunos vão continuar aprendendo as teorias que legitimam a política e a economia. Vamos analisar, isso aí é o foguetório da posse. Não, Isso. tudo bem, Assim como Celso. passou o ano do velho para o ano novo, Aham. e você viu Rio de Janeiro, São Paulo, até Brasília teve uns foguetinhos Celso. aí e tudo mais, né? E encanta todo mundo, né? Por mais que você não queira, você olha, né? Sim. É impressionante. Então Exatamente. ele também fez o auê dele, quer dizer, ele Assim- soltou lá suas estrelas brilhantes. Assim a gente espera, né? Que ele não leve isso a sério. Uma outra questão que chamou bastante atenção foi ele chamar a população para participar do governo. Assim que o ex-presidente Temer passou a faixa para ele, ele tocou na faixa e falou, ó, de vocês. Tocou na faixa, apontou, ó, é de vocês essa faixa. Dividindo com as pessoas que estavam ali presentes, a questão dele estar ali. E outra coisa, uma posse... o discurso no Congresso foi diferente. O que ele fez durante a posse no Congresso foi muito diferente do discurso que ele fez lá no parlatório, porque eram públicos diferentes. Assim. Tanto que no Congresso, a primeira coisa que ele... tinha que falar com os pares dele. Isso, ali. quando ele assinou ali, ele até brincou, ele falou, estou casando com vocês. Por quê? Porque se iniciou um novo governo agora, em que nós não sabemos, até hoje, quem é base parlamentar e quem não é. Nossa, até porque você não sabe quem é parlamentar e quem não é. Isso. Nós estamos num lusco-fusco. Vou fazer até um programa na próxima segunda-feira. Convidei o Paulo Fernando e o Yuri Melo para a gente falar exatamente como é que entra um governo estabelecido no dia 1º, um novo governo, que apresenta 22 novos ministros, 22 novas cabeças, né? Uma maneira diferente de governar. Apresenta para um Congresso velho. E aí apresenta para um Congresso que já era. Morreu, esqueceu de deitar, porque eles não resolvem mais absolutamente nada neste momento, né? Como disse o Eunício Oliveira lá, não tem pauta-bomba, mas já teve em dezembro. Então, ia falar uma sacanagem. A sacanagem que eles tinham que fazer, eles já fizeram em dezembro. Já que falei, certo? Agora, em janeiro, eles estão tudo, como diz o outro, ganhando aqueles que foram para ser ministros, aqueles que foram para ser secretários de Estado nos estados brasileiros, ainda deixaram a benesse do primeiro suplente Aqueles assumir que vão e levar assumir o 100 mil mandato reais tampão, por cada cabeça. 100 mil para o mandato tampão. Brincadeira, né? Mas tudo bem, isso é Brasil. Para mim, deveria começar, no dia 1º, o novo presidente da República e o novo Congresso Nacional, como aconteceu com a nossa Assembleia Legislativa aqui. Tomou posse o governador Ibanez, tomaram posse os novos eleitos e os reeleitos
da Câmara Distrital, que equivale aí à sua Assembleia Legislativa, aí, os seus deputados estaduais. Para mim, teria que ser isso. Aí agora o governo vai ficar 30 dias governando por medida provisória, que poderá chegar em fevereiro e cair. E aí fica o carão de um governo que estabeleceu uma coisa por 30 dias e não conseguiu mantê-la. E outra, Celso, essa questão das medidas provisórias é interessante justamente por causa dessa questão da base parlamentar do novo Congresso. Porque nós não sabemos ainda qual é o tamanho da base parlamentar que Jair Bolsonaro tem. Então, enviar uma medida provisória de cunho, vamos dizer assim, importante, uma de peso, logo de cara assim, é um risco imenso, porque pode perder. E você começar já perdendo no começo do governo é uma humilhação para o governo começa fraco no Congresso. E deputado é que nem tubarão. Eles sentem cheiro de sangue na água a quilômetros. A quilômetros. Eu diria que é pior do que tubarão, né, mano? Você viu o deputado do Piauí, que já foi senador, o que ele falou ontem na televisão. Olha, não adianta entrar no governo dando as costas para o Congresso Nacional. Isso nunca funcionou e nem nunca vai funcionar. Ele mandou o recado, o Eunício mandou o recado direitinho. Todos mandaram, exatamente. Agora, outra coisa, Eunício, em uma fala de menos de 1 minuto, deixou claro que o governo é um tripé. Exatamente. Ninguém governa sem legislativo, sem judiciário, pensando que só o executivo manda. Trava. Quem imagina isso, que só o executivo manda, e os brasileiros acreditam nisso. Os 2 presidentes que fizeram isso saíram. Sim. Fernando Collor e Dilma Rousseff. Exatamente. Fernando Collor e Dilma. Dilma não fez aquela massagem o pensamento um pouquinho, eu achei interessante. Quase ninguém falou no mesmo dia e no dia seguinte sobre a reação lá fora da nossa imprensa mundial, né? Achei interessante uma matéria divulgada pela TV Brasil. Tomara que permaneça, viu, Bolsonaro? Não vem com essa história de tirar a TV Brasil do ar, não, que não merece, não. Coloque essa matéria aí mostrando exatamente o que alguns principais jornais disseram na questão Bolsonaro assumindo a presidência da República do Brasil. Coloque aí. O argentino El Clarín cita o discurso de posse do presidente, que prometeu acabar com a corrupção, a criminalidade e a submissão ideológica, e destaca o forte esquema de segurança da cerimônia. O italiano Corriere della Sera diz que o discurso do presidente permaneceu fiel aos temas da campanha eleitoral, com referências a valores conservadores, como respeitar a tradição judaico-cristã e lutar contra a ideologia de gênero. O Espanhol é o País diz que o Brasil começa o ano com uma mudança histórica na linha ideológica e que agora o país terá uma agenda com medidas de extrema-direita, após 13 anos de governos de centro-esquerda e da transição de Michel Temer. O norte-americano Washington Post diz que o Brasil passará de queridinho da esquerda mundial para o bastião do conservadorismo na América Latina e que Bolsonaro é o líder mais conservador a assumir o poder na região em décadas. Já o New York Times afirma: o Brasil queria mudanças. Antes mesmo de assumir o governo, Jair Bolsonaro as entregou. Cita como exemplo a saída dos médicos cubanos do país após ameaças de Bolsonaro contra o programa Mais Médicos. A agência pública de notícias do Reino Unido, a BBC, fez uma biografia de Bolsonaro, destacando a relação dele com militares e as mudanças nas políticas ambientais e de relações exteriores do país. Essas são algumas das análises dos principais jornais do mundo, né? Vai ter problema com a imprensa, você acha? Vai ter problema seríssimo com a imprensa, o governo Bolsonaro, se ele continuar nessa mesma linha. A gente percebeu na posse dele, quando ele estava tomando posse, o acesso à imprensa. Ele não permitiu o acesso adequado à imprensa, tanto nacional como internacional, da forma que outras posses de outros presidentes permitiu. Então, ele vai ter um problema... As outras posses se transitava mais livremente. Exatamente, se transitava mais livremente. Até na ditadura. Exatamente, e até na ditadura, muito bem lembrado. Eu cobri praticamente todos os governos militares que tomaram posse, né? Só não fui, acho que no Costa e Silva, que foi o primeiro. Então, depois o primeiro depois
né, da bomba soltada e que morreu. Matheus lembrou bem, até nos governos militares da ditadura. Então, agora a gente tem que perceber, Celso, que se ele não tiver um trânsito bom com a imprensa, você é da imprensa, você está aí há mais de 50 anos, sabe como é isso. O governo que tenta censurar imprensa, ele não vai bem. Principalmente hoje no mundo globalizado, onde num estalo de dedos o mundo todo sabe o que se acontece. Então, ele vai ter sérios problemas Eu só acredito o seguinte, além dele ter que reverter essa questão de imprensa, tomara que ele encontre nomes muito sérios, né? O Alexandre Garcia, por exemplo, estava perambulando lá no dia da posse e tudo mais. E saiu da Globo também, dando a entender de que ele seria um homem forte. Exatamente, secretário de comunicação, alguém... Que conhece todo mundo. Exatamente. E que conhece o que é fazer comunicação. Mas ele, sabe, acima de tudo, não é só respeitar os grandes, não, mano, velho. Você tem que respeitar a maioria, porque a somatória dos pequenos que fazem imprensa nesse Brasil é muito maior do que a maior de todas as emissoras ou do que qualquer maior jornal desse país, Matheus. Celso, tem uma outra questão. Os jornalistas foram muito maltratados na posse. Inclusive, quase se gerou um incidente diplomático, porque não chegaram a imprensa internacional lá no comitê no Itamaraty. Uma equipe francesa e uma chinesa se revoltaram com o tratamento e quiseram sair, e lhes foi dito que só poderiam sair às 8 da noite. E aí eles perguntaram se estavam em cárcere privado. Então, quase se gerou um incidente diplomático, até que o Itamaraty permitiu que eles saíssem. Certo. Só que eu acho que o importante é o seguinte, do que nós temos da imprensa internacional é muito da visão que o novo governo tem perante o mundo. Isso se transfere para o número de delegações estrangeiras que estiveram na posse de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Foi a menor desde Collor. Collor teve 70 delegações internacionais, Jair Bolsonaro teve 46. Fernando Henrique teve só 110, 120, Lula 100 e tanto, Dilma chegou a 130, mas é a prova de que, no exterior, a imagem do novo presidente ainda não é uma imagem boa. Tanto que as delegações internacionais não quiseram vir atrelar suas imagens, chefes de Estado não quiseram vir atrelar sua imagem ao novo presidente. Tanto que do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, se não me engano, não veio ninguém. Nem Maurício Macri, da Argentina, que foi um dos primeiros a confirmar a presença. Do nada, né? Da Europa, praticamente nenhum. Foi o que aconteceu com o presidente do Peru, por exemplo, que veio... E aí aconteceu uma rebordosa no país, você volta na hora. Exatamente. Da Europa não veio ninguém. Celso, isso aí também mostra que ele deixou de convidar e falou que não estava convidados os representantes da Nicarágua, os representantes de Cuba, os representantes da Venezuela. Ele se desfez sem respeitar aquela nação. Então, isso também mostrou para o mundo afora o tratamento que ele estaria dando. Não estaria dando um tratamento imparcial, independente da ideologia ou do sistema político aplicado naquele país. Estava na hora de uma aproximação total, né? Eu achei bonito, por exemplo, a presença do Evo Morales. Evo Morales, muito bem. Me chamou a atenção, muito importante. Assim como você criticou, por exemplo, a ausência dos parlamentares de oposição, ele sendo um opositor, porque as cabeças pensam totalmente diferentes. Mas esse... Né? Mas ele veio porque, poxa, é um país vizinho, botou a cabeça no lugar, mas nós precisamos Celso, um do outro. Mas essa manifestação... Parabéns a Evo Morales. Essa manifestação, tanto do PT como do PSOL, também já foi em repercussão a ele destratar representantes desses países que estiveram alinhados tanto com o governo do PT como com o governo do PSOL. Eu, presidente, Celso, não chamaria nem Venezuela, nem Nicarágua, nem Cuba. Por uma questão de direitos humanos. Não são países democráticos, são ditaduras. Ponto. Eu não chamaria. Mas o governo Bolsonaro vai precisar colocar o pé no chão em relação à diplomacia e às suas relações internacionais. O novo chanceler escolhido é um nome errado, é um nome ideológico.
nos foi dito pelo presidente Bolsonaro que era necessário tirar a ideologia das nossas relações internacionais. Ele estava certo quando ele criticava que o PT fazia uma diplomacia muito ideologizada à esquerda, mas, pelo visto, ele só está disposto a inverter o sinal. O PT, lamentavelmente, se virou para algumas nações que só deram cano no Brasil, né? Então, é verdade, né? As benesses distribuídas pelo governo brasileiro a essas nações foram um fracasso. E eu vou te dar um exemplo. Comigo, bônus, a questão de Jerusalém. Que você seja nação amiga, tudo bem. Que você possa colaborar, até mesmo com uma Venezuela, onde um povo está morrendo de fome, está vivendo às mínguas. Você fecharia as suas fronteiras aos venezuelanos? De forma Pelo alguma. contrário, eu arregaçaria minhas fronteiras e daria, como diz o outro, asilo, de comer a todo mundo se pudesse. Eu acho que aí você não analisa governo, não. Se analisa povo, nação. Porque governo passa, governo, como digo, quando ele acha que ele está sendo dono do mundo, o papai do céu chama ele, está na hora de você subir aqui. Chaves que o diga. Pois é, a questão por exemplo, eu achei muito bonito nós temos pela primeira vez em 70 anos um primeiro-ministro de Israel no Brasil. É bonito. A questão é, o Benjamin Netanyahu, esperto que é, conseguiu forçar o Bolsonaro a assumir compromissos com a mudança da embaixada para Jerusalém, que não estão nos melhores interesses do povo brasileiro e do Brasil. Porque nós somos os maiores exportadores de carne para o mundo árabe e o mundo árabe vai retaliar se nós inventarmos de mudar essa embaixada. E ali as vinganças são malignas, né? Não se deve tentar reinventar a roda. Qual é a embaixada de Israel? Qual a capital de Israel? É Tel Aviv. Todos nós sabemos que é Tel Aviv. Tel Aviv, lá é o lugar da embaixada. Exatamente. Na minha cabeça, exatamente. De forma institucional, é isso. Agora, é uma pergunta, até achei interessante. Não deve entrar em briga é uma matéria da TV Cultura, e eu peço permissão a eles para poder utilizar, né? É aquela velha história, uma declaração de fidelidade, primeiro aos Estados Unidos, agora a Israel. Que bom, sejamos fiéis, que eles sejam fiéis a nós. Eu espero que haja o troco verdadeiro, né? Mas aí você vai continuar acompanhando? Nação norte-americana, nação israelense, acabaram de deixar a Unesco. Tomaram essa decisão no final do ano passado e já no primeiro dia útil do ano já não fazem mais. Na terça-feira, dia 2, já não se fazia mais parte da Unesco. Bota essa matéria aí, por favor. Estados Unidos e Israel não fazem mais parte da Unesco, a Agência da ONU para Educação, Ciências e Cultura. No ano passado, os dois países anunciaram que a saída se tornaria efetiva no fim de 2018. O estopim foi a decisão da Unesco de registrar a cidade de Hebron, na Cisjordânia, como zona protegida e um local palestino de valor universal excepcional. Hebron é o lar de 200 mil palestinos e de centenas de colonos israelenses que recebem proteção do exército. É complicado, você vai comprar uma briga gigantesca, né? Exato. Sem o poder para isso. Exatamente, Celso, porque você não pode entrar nessa briga religiosa. É igual a briga de marido e mulher. Exatamente. O governo Trump, ele pensa dessa forma, tentando fazer uma espécie de retaliação aos ataques terroristas. O que ele está nominando é a comunidade muçulmana por todos os ataques que o mundo sofre. Mas ele está comprando uma briga porque ele tem bala na agulha para isso. Estados Unidos tem bala na agulha para isso. Agora, o governo Bolsonaro embarcar nessa ideia aí, eu acredito que não é algo assim satisfatório. Ele tem que entender que essa briga religiosa, essa guerra religiosa, não agrada ao Brasil e nem a ninguém. O Brasil sempre foi um país discreto em manifestação a apoio ou desapoio a qualquer outra nação. E a gente vive hoje das exportações brasileiras. Celso, nossa diplomacia é a mais respeitada de todo mundo. Exato. Nosso corpo diplomático. Não há corpo diplomático mais respeitado que o brasileiro, tanto que somos nós que abrimos a Assembleia Geral da ONU todos os anos. Verdade. Pelo respeito que a diplomacia brasileira tem no exterior. E a questão é a seguinte, essa questão da Unesco. O novo chanceler brasileiro,
e o governo Bolsonaro são muito críticos ao que eles chamam de globalismo. Porque na cabeça deles existe uma nova ordem mundial em que se tomam as decisões de forma coletiva e isso ataca a soberania nacional dos países. A questão é, você sair de mecanismos internacionais de cooperação, como é o caso da Unesco, como é o caso de outros mecanismos da ONU, o próprio OMC no âmbito do comércio, etc. A cooperação internacional sempre foi uma norma no Brasil. Nós cooperamos internacionalmente, seja do ponto de vista ambiental, em que a diplomacia brasileira tem imenso respeito nas discussões ambientais no exterior, seja em questões de educação, de comércio, etc. Então, esse isolacionismo do novo governo no que tange a cooperação internacional não funciona por um simples motivo: nós não somos os Estados Unidos. Nós não temos o poder dos Estados Unidos, seja econômico, seja militar, seja histórico, que os Estados Unidos têm para poder bancar esse tipo de decisão. Engraçado, e a gente estava revertendo essas questões, né? Isso, foi para o governo Temer, poxa, caramba, o Aloysio, que foi o ministro das Relações Exteriores... O ministro Aloysio Nunes foi um excelente ministro. E ele criticou bastante esse indicado. Ele criticou bastante esse diplomata que o Bolsonaro indicou para ser o ministro das Relações Internacionais. Na questão ambiental, o Matheus lembrou bem que eles acham que essa espécie de globalização seja algo do capeta, do inferno. Basta a gente lembrar da Rio 92. Isso daí. A Rio 92 foi um marco das discussões de meio ambiente no mundo e nós sediamos. Nós sediamos essa discussão. Assim como o governo Bolsonaro, uma das primeiras decisões foi falar que não vai receber a COP. Não vai receber a COP, exatamente. Que é a Conferência sobre Meio Ambiente. Eu li um trecho bíblico hoje de uma das cartas paulinas, né, pela manhã, em que Paulo mostrava que você não tem como sair do mundo, mano velho. A melhor maneira de você enfrentar o mundo é pertencer ao mundo. Exatamente, É lógico, evidente que você não tem que ser do mundo. Uhum. Mas não tem como sair dele. Então, se o Brasil, em termos de relações exteriores, quer sair de perto de algumas nações, não há como. Eu acabei de citar a Venezuela. China. Mas pega a Venezuela, que está aqui na nossa fronteira. do nosso ladinho aqui. Pulou a rua, você está dentro da Venezuela. Certo, não tem nem corguinho para você pular. E a Venezuela, as maiores jazidas de petróleo, está na Venezuela. O comércio da China é mundialmente, onde quer que você esteja, você vai comprar um copo desse, um tênis desse, você vai comprar uma mercadoria chinesa. E cada vez mais, né? E cada vez mais. Não tem como você se isolar da China. A China é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. Do Brasil. Sim. O maior parceiro comercial do Brasil. Brigar com a China seria ir à falência. Isso. E a bancarrota. Aliás, é o nosso maior parceiro comercial e o Brasil, nessa relação comercial, tem um superávit na balança comercial, ou seja, expressivo. Ou seja, nós vendemos mais para a China do que nós compramos dela. Exato. A questão aqui é porque, por exemplo, a Venezuela, o governo Maduro passa. Um dia o Maduro morre, Chávez morreu, um dia o Maduro morre, ou acaba. Ou acaba. Só que o povo venezuelano é um povo irmão, sempre foi. Um dia o general Fome falará mais alto do que o general que está no poder. Nós que estamos acompanhando a situação lá em Roraima, é uma situação de calamidade. Aquelas pessoas, elas não têm o que comer. E outra, são médicos, advogados, engenheiros, cientistas políticos, pessoas que tinham formação universitária, que tinham boas vidas na Venezuela, e que pelo colapso total daquele país... Abre a câmera geral, mano, ele está falando. O colapso total daquele país, nós tivemos... Essas pessoas estão passando fome. Então, assim, é um povo irmão que tem que ser recebido independente do governo ditatorial que tem lá hoje, e é uma ditadura. Mas política externa você não pode fazer de forma ideológica. Nem o PT podia fazer e deu errado, nem Bolsonaro pode fazer porque vai dar errado. O que tem que estar na cabeça do presidente da República são os interesses brasileiros, principalmente os interesses comerciais. E nisso o presidente Temer foi excepcional, porque conseguiu fechar a aliança com o Chile, conseguiu avançar as negociações da aliança Mercosul-União Europeia, aliança comercial. Então, assim, o ministro Aloysio Nunes está de parabéns, fez um excelente trabalho, representou aquele cargo com muita decência, com muita dignidade, e foi um excelente chanceler. E é, inclusive, o autor da Lei de Imigração Brasileira, essa que foi aprovada. Exatamente. Ele é autor dela. E que não é uma lei que, como dizem por aí, abre as fronteiras para todo mundo entrar. Não.
é uma fronteira, é uma lei que dá dignidade para quem entra no Brasil, trata com segurança, não é abrir a fronteira para todo mundo, é abrir, não é nem abrir, é só porque nós tínhamos uma lei, que era o Estatuto do Estrangeiro, da época da ditadura, que não mais contemplava as novas modalidades de imigração que acontecem no mundo hoje. Foi um erro grotesco do Brasil retirar-se do Pacto Internacional de Imigração que foi feito lá no Marrocos recentemente. Aliás, foi de muito mau gosto, porque o ministro Aloysio Nunes tinha acabado de descer da tribuna lá no Marrocos, defendendo aquele pacto, e foi desautorizado pelo novo presidente. Isso não se faz. Foi desautorizado pelo novo chanceler. Pelo novo chanceler, que nem chanceler era, desautorizou o chanceler que estava discursando naquele momento em um pacto internacional. Isso não se faz, foi um erro, e se for nessa toada a relação exterior do Brasil, nós vamos ter problemas graves, principalmente econômicos. Sinceramente, olha, eu faço votos, mas muitos votos mesmo, até pela amizade que a gente tem, que o Bolsonaro se dê bem como presidente da República e que a gente tenha uma nação realmente mudada completamente. Ninguém quer, mas tem certas coisas, um hábito que a gente presenciou muito ainda no tempo da campanha e tudo mais, é um dizer uma coisa agora e desdizer depois, né, Mano Velho? Exatamente. Isso não peca, governo não cai por causa disso, cai não. E se desgasta, principalmente porque a gente não sabe qual está falando a verdade. Mas, Celso, a gente avalia um governo pelo grupo que ele faz, pelo grupo que está acompanhando ali. Eu creio que esse ministro das Relações Exteriores não é o ministro adequado. Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas ele tem uma visão limitada de mundo. Ele tem uma visão limitada de mundo e, querendo ou não, ele está agindo de forma ideológica dentro dos conceitos que ele acredita. Não pode ser assim. Tem que abrir espaço para todos e conversar com todos dignamente, tal como o governo Temer fez. O governo Temer é um excelente articulador, tanto no Congresso Nacional, como com seus ministros e com as relações internacionais. Ele fez um trabalho muito bom. Agora, exatamente com esse ministro aí, com o ministro da Educação, o colombiano, eu creio que ele não está preparado para o tamanho da pasta que ele está assumindo. Ele vai ter problemas, e também o ministro Onyx Lorenzoni, ele vai ter um problema, porque ele não compreende um governo federal com essa dimensão que ele necessitaria conhecer. E também deve ter problema também com o ministro do Meio Ambiente. É engraçado, uma coisa que eu senti falta. Se você falar, por exemplo, do Guedes, ministro da Economia, você pode até falar da pessoa do Guedes, mas quando você vê os 6 escolhidos dele para as secretarias do seu ministério, você diz amém, mano, velho. Ali não tem quem a gente dizer que não mereça estar ali. Até porque alguns pode até não lhe agradar muito, mas você não terá como combater. Né? Você pega o Moro, a mesma coisa. O Moro também preencheu suas secretarias com nomes de forma bem mais técnica, né? De forma bem técnica. Entendeu? Então, a tendência do erro é quase nenhuma. Agora, eu não vi o Lorenzoni fazendo a mesma coisa. Ou eu não prestei atenção, ou simplesmente não vi mesmo. O Onyx trouxe alguns ex-parlamentares, alguns parlamentares que perderam a eleição, não voltaram ao Congresso, e trouxe para ele. Até por uma questão estratégica do Onyx, que é o seguinte: o governo Bolsonaro tirou a articulação com o Congresso da Secretaria de Governo. Aliás, se tirasse essa articulação da Secretaria de Governo, é melhor ter acabado com a Secretaria de Governo, senão não serve para mais nada. Tirou e vai levar para a Casa Civil. Então, ele está levando ex-parlamentares para lá... Dividido com o general. Isso, para poder essas pessoas que têm um trânsito no Congresso poderem ajudar na articulação. Mas isso é complicado. O que você tem contra o general? Não tem nada. É porque um general, ele não tem o preparo para articular, como o Matheus falou aqui, com as maldições que tem dentro do Congresso. Ele deu um exemplo aqui, ele fez uma analogia que o deputado sente cheiro de sangue mais rápido que um tubarão ou uma piranha. Caiu ali,
Vem numa rapidez. Aliás, ele só fica procurando sangue, né, Manuel? Exatamente. E se a pessoa não tiver uma sem... articulação tremenda ali, Celso, ele vai ter muitos problemas. E não é só o cheiro de sangue de presidente, não. Ele sente cheiro de sangue de ministro. De ministro, de dinheiro. Então, quando ele quer derrubar ministro, ele começa a sentir, aquele ministro está fraquejando. Começa a fritar. Meu partido está de olho naquele ministério ali. Se eu derrubar aquele cara, pode ser que caia para mim. Meu partido. Então, eles já começam... Isso acontece dentro da base, não é oposição. Então, você está dizendo, sinceramente, que você só poderá fazer uma análise um pouquinho mais profunda deste governo a partir de 1º de fevereiro? Quando chegar o Congresso Nacional renovado, e graças a Deus, eu costumo dar 3 meses para o governo, né? O governo precisa desses 3 meses. Sem o Congresso verdadeiro, mano, velho. Não, mas ele vai ter janeiro, que não se faz nada, ele vai assinar algumas medidas provisórias e encaminhar para o Congresso. Conhecer a máquina, porque ele nomear as pessoas primeiro. Ele ganhou uma eleição, Celso, mas ele não conhece. Uma coisa é você falar assim, tem tanto, eu vou investir tanto no Ministério da Saúde, tanto no Ministério da Educação, e quando chegar lá, nossa, o cofre só tem tanto, não dá para mim fazer essas medidas da forma que eu propus na campanha. Então, ele vai ter que tomar assento ali do que tem e do que pode ser feito ali. Janeiro é o mês de nomear as pessoas, né? Não só os ministros, porque você tem os ministros, você tem o primeiro escalão, aí tem todo o segundo escalão para nomear, todo o terceiro escalão para nomear, senão o governo não funciona. Então, janeiro é esse mês de nomear. Fevereiro é que o governo começa ali, a gente conhece o Congresso, vê como é que o Congresso vai se comportar, e março, esse governo aí já está em ritmo de governo. E aí, passou os 100 dias ali, em março, um pouquinho, abril já... Aí sim a gente já pode criticar e apontar o que está errado mesmo, o que não está dando certo, o que está dando errado, porque aí a gente já vai ter os números, já a gente vai ter as primeiras votações no Congresso, já vamos saber. E a prioridade do Guedes, já foi dita, já é clara, todo mundo sabe, é votar a reforma da Previdência imediatamente, assim que é possível. Falando até em medida provisória, né, para isso. Eles vão fazer, porque você tem as reformas, digamos, constitucionais da Previdência, que são as que o Temer enviou ao Congresso, e você tem o que nós chamamos de reformas administrativas da Previdência, que são aquelas coisas que dependem por decreto. Você pode fazer por decreto. Que já geram uma boa economia. O Guedes estava prevendo ali 50 bilhões de economia com essas medidas administrativas. Já é dinheiro por demais, né, Mano? E o próprio Bolsonaro, isso passou um pouco despercebido, ontem ele assinou o reajuste do salário mínimo. Que foi menor do que estava previsto Estavam falando no orçamento. Em 1.000 e pouquinho, 1.600. Ficou em 998. Por quê? Mas para pobre, R$8 é um dinheirão. Mas por que isso importa? Para cada R$1 que você aumenta do salário mínimo, isso gera um gasto do governo de R$300 milhões. R$1, 300 milhões. Certo. Por quê? Porque todos os benefícios da Previdência, da Seguridade Social, da assistência social, tudo tem como piso o salário mínimo. Então, nada pode ser abaixo do salário mínimo. Então, a cada R$1 que você aumenta no salário mínimo, 300 milhões de gastos do governo para um governo que está com déficit de mais de 100 bilhões. Tem aqueles que são da esquerda hoje, ontem, se não me engano, eu estava lendo, né, Carta Campinas, que manda para a gente, né, toda hora está lá chegando notícia, né, dizendo que o prejuízo seria para o empresário brasileiro. Empresário brasileiro que pagar salário mínimo, ele está querendo o mínimo do seu trabalhador, né? Tanto é que, basicamente, né, dos trabalhos mais simplórios possíveis, né, os acordos coletivos feitos são sempre acima do salário mínimo. Então não me venha com esse papo furado, não. O problema é a Previdência, o problema é os pagamentos que o governo faz, né, Mano? Exatamente. E a Previdência tem que ser votada. Eu, inclusive, acho que o melhor para o governo seria aproveitar a reforma da Previdência que Michel Temer mandou. Por quê? Porque ela já passou, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovada na Comissão Especial e já está pronta para a pauta do plenário. Caso o governo queira alterar alguma coisa que está naquela reforma, basta se apresentar uma emenda aglutinativa lá no plenário e se aprovar um novo texto. Só que você começar do zero, tendo que vencer de novo ali a CCJ, ter que vencer de novo a Comissão Especial, e é desgaste, Celso. A oposição, ela não é burra, ela aproveita todo esse período na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial para demonizar a reforma. Se você só pega ela, bota para votar e vota no plenário,
o seu tempo de desgaste é muito menor do que se você começar do zero. E vamos combinar que é uma matéria muito difícil de você aprovar. Fernando Henrique, que tinha uma base imensa no Congresso, não aprovou a reforma dele por um voto. Teve 307 votos, não conseguiu por um voto. Não é uma matéria fácil. Ficou, né? Um voto fez a diferença. Ficou. Lula conseguiu aprovar por causa do mensalão. O mensalão, inclusive, grande parte foi para comprar deputados para a reforma da Previdência. A Dilma conseguiu uma reforma do funcionalismo público, ali, que foi importante, né? mas que foi importante, a criação daquele do serviço público. E Michel Temer não conseguiu por condições políticas do momento que ele enfrentou. Só que deixou um legado, né, Celso? Michel Temer deixa um legado grande na nossa economia. E não só na economia. Você acha que o povo sentiu essa diferença? Diminuiu bastante a rejeição do Temer naquela última pesquisa feita, caindo. Diminuiu, a gente vê assim, muitos gráficos, as pessoas falando, mas as pessoas começaram a sentir alguma coisa já no final de governo. Ele já estava com a mala pronta para ir. Porque, veja bem, Celso, não adianta a televisão falar lá, segundo o ministro da Fazenda, o Brasil melhorou, evoluiu bastante, cresceu não sei quantos pontos percentuais. Se a dona de casa vai comprar o gás, e o gás custa R$100. Não adianta o motorista de táxi ir abastecer o carro e a gasolina está quase R$5. Aí as pessoas não sentem. E as pessoas começaram a sentir, a gasolina começou a baixar de preço agora, da segunda quinzena de novembro para cá. Então, não houve tempo das pessoas sentirem, assimilarem, as pessoas palparem aquele investimento. Porque isso é a médio e longo prazo. Então, o Temer saiu assim... Mas, Celso, a questão é a seguinte. Banando, né? Michel Temer assumiu o Brasil em 2016. Parece muito tempo, né? Mas foram só 2 anos. 2 anos. Ele assumiu um país que estava com uma recessão acumulada de quase 5% ali. Uma inflação de 10%, 2 dígitos, que nós não tínhamos desde os anos 90. Nós assumiu com juros, taxa Selic, em 14,25%, e um país quebrado. Ele está deixando um governo com um teto de gastos, que é uma norma importantíssima para o país, para evitar endividamento, entregando o país com uma inflação abaixo da meta, que é de 4,5%, está abaixo da meta. Inclusive, o governo teve que se explicar por que a inflação estava abaixo da meta. Entrega um país com a menor taxa Selic da sua história, menor taxa de juros da sua história. Entrega um país crescendo 1,5%, menos do que esperado, mas crescendo. Gerou emprego durante todo o período. Entrega um país melhor. Entregou um presente para Jair Bolsonaro, que é um país razoavelmente estabilizado, não só economicamente, mas politicamente. Nesse ponto, Michel Temer merece o nosso muito obrigado pelo governo de transição que ele fez. Sobretudo pela transição muito bem feita, né? Abriu as democrática, cordial, democrática, exatamente. Como o Fernando Henrique fez. Muito elegante, exatamente. Ele fez uma transição recebendo bem elegante. o Brasil do jeito que o Bolsonaro está recebendo. Exatamente. Para presidi-lo a partir de agora. Exatamente. O que é que ele tem que fazer para a gente arrematar de vez e só tem aquele minuto e tiquinho para você dizer... Já acabou. Mas é o Quando seguinte, o programa é bom, Celso, acaba logo. Eu desejo que o Bolsonaro trabalhe bem e que ele reveja o grupo dele, reveja os nomes e que, se precisar cortar na própria carne, que ele corte logo e dê uma satisfação e uma resposta pelos anseios da sociedade, que a sociedade elegeu o Bolsonaro para que ele possa representá-lo, porque as pessoas já não se sentiam mais representadas nem pelos governos do PT, nem PSDB. Eu desejo sucesso ao governo Bolsonaro e que ele possa realizar as reformas necessárias para que a sociedade tenha uma melhor condição de vida e uma melhor qualidade. E a sua esperança? Eu espero que seja um governo reformista. Eu torço muito para que seja um governo de sucesso, que entregue um país melhor do que recebeu. Espero que
tenha muito sucesso na pauta econômica e pouco sucesso na pauta moral, ideológica. Espero que tenha a coragem de fazer as reformas que o Brasil precisa, independente da impopularidade delas, que não são populares. E espero, sinceramente... O brasileiro, ao elegê-lo, sabia que era preciso fazer mudança, e mudança feroz. Mas na hora de aprovar, a pressão é grande. Mas veja bem, tem que ser feito. Tem que ser feito. E a gente vai continuar de olho, tá bom? Contando com vocês. Obrigado por terem me acompanhado no 2018 e juntos eu espero seguir com vocês também agora em 2019. Viu? Será um grande prazer, Obrigado, viu, Rosa? Obrigado, viu, Matheus? Obrigado, Celso. Obrigado por ter vindo, querido. E a gente espera, sinceramente, cara, estou torcendo pelo Bolsonaro, sabe, das vezes que eu tive com ele, senti que ele é um cidadão brasileiro, sabe, tem coração, é gente como a gente, sabe? Quando ele faz um gesto de mostrar a faixa ali, entendeu? É verdadeiro, aquilo não é mentiroso, não, aquilo não foi ensaiado. Pelo contrário, que ele consiga governar, mas, sobretudo, ele seja o militar que é. Sim, sim, não, não. Está aqui o Ministério, está aqui os secretários do Ministério. Se esse não está funcionando, muito obrigado, até logo, até a próxima, e vamos botar outro no lugar. Mudança foi feita para acontecer. Celso, você não está dando mais certo nesse programa Diário Brasil. Você está velho, vai embora. Bota um menino para fazer. Pega um Mateuzinho, né, sábio, bonito, né, novinho, né, tendo que disfarçar velhice. Né, bota para fazer o programa. Poxa, chegou a minha hora. Eu sou dessa teoria. Enquanto estiver tudo bem, amém. E tomara que o amém seja realmente Deus acima de todos, para que esse governo aconteça com o pensamento único de agradar ao próximo, amando o próximo, imaginando que o próximo quase sempre é o cidadão brasileiro que vive as piores condições da própria vida. Esse, sim, merece a atenção de todos nós. E é lógico, evidente, os demais também. Grande abraço.